nós vamos falar sobre Quincas Berro d'Água. O gênero é narrativo, ou seja, fala do Quincas e Joaquim Soares da Cunha. O gênero é uma novela, uma narrativa menor que o romance, possuindo apenas personagens e ações. O tempo da narração é o presente da narração, o ponto em que se coloca o narrador diante dos fatos narrados. O tempo dos fatos narrados é o tempo em que se situa determinado evento na história. Pode ser medido em datas, horas, dias, meses e anos. Tem também as anacronias, que é a não coincidência no domínio da ordem entre os eventos da história e o modo como aparecem no discurso. Participação no discurso de um evento na história. Na obra não há indícios de prolepsis. Prolepse é conhecido como flashback. É um movimento retrospectivo que narra eventos anteriores ao tempo da narrativa. O discurso para no seu presente e volta no tempo para explicar algo que estava sendo narrado. Um exemplo de analepse é quando o narrador começa o livro falando sobre a morte de Quincas. Ele diz: até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Ele é heterodiegético, ou seja, ele não participa da narrativa, se distancia dos fatos narrados. O modo tem a focalização, que oscila na obra entre onisciente e externa. No livro, ele auxilia a sustentação das ambiguidades. A focalização externa é mais acessível e discreta, é um narrador câmera, ou seja, ele não tem acesso ao que acontece com a personagem. Na focalização onisciente, o narrador fica ilimitado do que acontece com a personagem. As ações são peripécia e desenlaces. Na peripécia é a transformação da personagem. Na obra, Quincas abandonou a família para levar uma vida desregrada e passou a levar uma vida burguesa. Desenlaces é o momento final da narrativa, em que tudo se esclarece. Na obra são as 3 mortes. Quando ele se mudou para a família, ele tinha morrido. A morte física e a morte de um ato heróico no mar. A primeira morte acontece quando ele deixa de ser um cidadão respeitável para se transformar no Quincas Berro d'Água, uma pessoa errante que deixa de ser marido e pai para se entregar para a vida promíscua. Na segunda morte, a família pode realmente viver seu luto, porém apenas na aparência. Nesta fase, os familiares não carregam mais diante da sociedade o fardo da desonra. A terceira morte gera dúvidas, pois ninguém mais sabe afinal quando o morto morreu. Repentinamente, ocorreu um terrível temporal. O mar ficou revolto e balançava a embarcação de um lado para o outro. Em um desses balanços, Quincas acabou caindo na água e desse modo ele teve a sua segunda morte. Quincas Berro d'Água possui uma história bem ambígua por apresentar coisas que na realidade seriam impossíveis de acontecer. Por exemplo, no livro retrata 3 mortes do personagem principal, o Quincas, e ele se sentia muito, traído pela família, por isso que os amigos dele, acolhiam ele, entendeu? Eles valorizavam mais o Quincas do que a própria família. E cada vez mais valorizado pelos amigos, né? E os amigos dele levavam ele pra beber, em bar, entendeu? Se divertir, tudo. E ele preferia a relação com as pessoas que ele conhecia do que com a família, porque a família dele tratava ele super mal, ele não gostava de conviver, com as pessoas que criaram ele. E por isso o plano é redondo, porque o desenvolvimento vai mudando o que eles estão pensando e o que eles pretendem fazer. Mudando, a forma que ele se comunica com os parentes e com os amigos vai mudando. E é por isso. Mudando, a forma que ele se comunica com os parentes e com os amigos vai mudando. E é por isso. Personagens. Em Quincas, a gente pode perceber que ele é mais valorizado pelos amigos do que pela própria família. No livro, a gente conhece a dona Otacília, que é a esposa dele, a Wanda, que é a filha, o Marocas e o Eduardo, que são os irmãos, e o Léo, que é o cunhado. Eles não davam valor pro Quincas,
E ele se sentia muito, tipo, traído pela família. Por isso que os amigos dele, tipo, acolhiam ele, entendeu? Eles valorizavam mais o Quincas do que a própria família. Que ele conhecia do que com a família, porque a família dele tratava ele super mal. Ele não gostava de conviver, tipo, com as pessoas que criaram ele. E por isso o plano é redondo, porque o desenvolvimento vai mudar.